Tem alguém aqui nesse ambiente que está nos visitando hoje pela primeira vez? Não? A segunda vez, sejam bem-vindos, Fabiano, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Se você está aí, né, pela primeira vez, nos assistindo na sua casa, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? O nome da nossa ministração hoje vai ser Voltando ao Princípio. Ok? Vamos deixar o povo se acalmar um pouquinho, glória a Deus. Não se distraia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus quer a sua atenção nessa noite. Amém? A unção, ela precisa de duas coisas, de tempo e de atenção. Então, não se distraia, não converse. Guarde o celular agora, em nome de Jesus. Só se for para ler a Bíblia. Se for para olhar o WhatsApp, Facebook, as redes sociais, esse não é o lugar e esse não é o momento. Amém? O momento agora é de você emprestar os seus ouvidos agora ao Espírito Santo, porque Ele quer falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, Ele quer falar conosco. Abra suas Bíblias no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 1. Voltando ao princípio, que é voltar a um lugar onde nós possamos preservar a essência. E a nossa essência é Cristo, amém? Lá em Gênesis 1, é bem fácil, é o primeiro livro da Bíblia, tá? Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Amém? Deus criou os céus e a terra. E estava tudo certo. Tudo certo estava no céu. Na terra não. Por que no céu estava tudo certo? Porque Deus estava lá. E aonde Deus está, vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então no céu estava tudo certo. Mas na terra não estava. A terra estava um caos. A terra estava sem forma e vazia. E o que seria o significado de sem forma? Significado de sem forma é lugar de caos, lugar de confusão, lugar de solidão. E o que seria sem forma e vazia? O que seria o vazio? Né? Era uma condição da humanidade afastada de Deus, antes de receber a redenção por meio de Cristo Jesus. Quem já viu falar que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus? Todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E antes de começar o culto, eu estava conversando com uma pessoa. E nós falando, né, que o dinheiro, ele, na hora que tu tem ele, que tu tem bastante, e tu vai numa loja e tu compra, e tu vai num lugar e tu come, ele gera em ti, assim, uma euforia. Tu tá ali feliz, parece, né, tá ali feliz, gastando o teu dinheiro. Mas depois que aquele momento passa, o vazio volta. A solidão volta, a tristeza volta. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela pegou um tanto de dinheiro. Ela foi para uma loja e ela gastou. Aí comprou. Aí chegou em casa, pegou aquele tanto de coisa de roupa que comprou, botou em cima da cama e começou a chorar. O que foi que eu fiz? Gastei todo o meu dinheiro. O que foi que eu fiz e agora? E olhava para aquelas roupas e ficava cada vez mais triste. Porque as pessoas tentam preencher um vazio com dinheiro, com pessoas, com bens materiais, com as coisas dessa terra. Enquanto que só Deus pode preencher esse vazio que nós temos com a presença dEle.
E aí você pode ter 10 reais. Mas se você tem Deus na sua vida, se você tem a presença dele com você, você consegue se sentir alegre. Você consegue se sentir satisfeito. E você consegue se sentir realizado. Por isso que tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e se matam. E tem pessoas que não têm quase nada e amam viver. Mas são servos de Deus. Homens e mulheres que têm a presença junto. Então todo ser humano tem esse vazio. E se tem alguém que tem esse vazio aqui nessa noite, eu declaro, eu profetizo que a presença de Deus vai preencher hoje, em nome de Jesus. Então a terra estava assim, sem forma e vazia. Quantas vezes a gente já se sentiu assim? Sem forma e vazio. Um caos, um lugar de solidão, de confusão. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele pairava sobre as águas. Ele pairava sobre a terra. Ele não estava, ele pairava sobre a terra. Sobre um lugar vazio, sobre um lugar de confusão, sobre um lugar de caos, sobre um lugar de desorganização, um lugar de solidão e um lugar de tristeza, porque a terra estava sem forma e vazia. Deus não estava ali, mas o Espírito Santo estava pairando. Amém? E para que ele estava pairando sobre aquele lugar? Ele estava preparando o ambiente para aquilo que Deus ia fazer. Deus vai fazer algo na sua vida nessa noite, na sua casa, na sua família. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Ele estava ali pairando, preparando a terra para aquilo que Deus ia fazer. Então Deus olha para a terra, aquele lugar bagunçado, e disse: haja luz. E houve luz. E pelo poder da palavra, Deus falava e o Espírito Santo criava. E pelo poder da palavra, todas as coisas foram criadas. Tem poder nas tuas palavras. Tem poder nas tuas palavras. Comece a declarar a palavra na sua vida, no seu trabalho, no ambiente que você estiver. Comece a declarar a palavra de Deus, para que o Espírito Santo, que talvez não está, mas está pairando, ele possa criar o que Deus quer fazer. Amém? E por que eu estou falando isso? Eu falo isso porque isso tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Quando o Senhor nos encontrou, pelo menos eu, porque eu não nasci num lar cristão. Eu não vim de berço cristão. Então quando o Senhor me encontrou, eu, Renata, eu era sem forma e era vazia. Aí Deus olhou para Renata e disse: haja luz sobre a Renata. E esse processo começou na minha vida. Haja luz, aonde tem trevas, haja luz na vida da Renata. Eu vou fazer separação entre luz e trevas na vida da Renata. Agora eu vou entrar na vida da Renata. E a luz vai brilhar sobre a vida dela. Deus olhou para você e disse: agora haja luz sobre a Giovana. Agora eu vou separar, Giovana, o que é trevas e o que é luz. E começou então esse processo. E esse processo na minha vida não acabou. Esse processo na minha vida ainda continua. Na minha vida e na sua vida. Ai, pastora, ai, apóstola, mas eu não estou endemoniada, eu não tenho demônio sobre a minha vida. Não é sobre isso. Não é sobre ter demônio. Sabe o que é trevas? Trevas aqui nesse sentido é de uma ignorância espiritual.
E o que é ignorância? É falta de conhecimento. A palavra de Deus fala: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a área que eu sou ignorante, que eu não tenho conhecimento, ali Satanás trabalha. A área que não entrou a luz na minha vida, ali o inimigo vai trabalhar. Aí quanto mais conhecimento eu tenho, mais luz entra. E quanto mais luz entra, mais eu vou fechando as portas para o inimigo. Entende o que a apóstola está falando aqui nessa noite? Amém? Então a ignorância é a falta de conhecimento. E muitas vezes não é só a falta, muitas vezes também é não querer conhecer. Pô, eu sei que o povo parece por falta de conhecimento. Eu sou um povo chamado pelo nome de Deus. Eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que estudar. Eu tenho que ter interesse em ler a Bíblia. Eu tenho que ter interesse em querer saber mais, ter sede e fome. Me aprofundar mais em conhecimento, em conhecer mais a Deus. E eu, como pastora, a gente aconselha muitas pessoas. Muitas pessoas. E o bom de aconselhar é porque tu também aprende, né? Ao mesmo tempo que tu ensina, que tu aconselha, que tu instrui, mas tu também aprende muito. Então, quando a Bíblia fala, seja pronto a ouvir, faça isso. Porque ouvindo também a gente aprende. Amém? Então, eu como pastora, a gente faz bastante aconselhamento e a gente aprende muito. Mas o que eu consigo perceber nesses aconselhamentos? O que a gente percebe? Que tem muitas áreas da vida das pessoas que não tem luz, que não tem clareza. Amém? Luz e clareza para quê? Para entrar num padrão de Deus, que Deus mesmo estabeleceu desde a fundação do mundo. Eu não tenho luz, eu não tenho conhecimento, eu sou ignorante. É por isso que essa área da minha vida está assim. Aí a gente vai, instrui, ensina. Aí, agora Deus está entrando com luz nessa área. E nós vamos ver dois personagens, dois homens, não personagens nem porque são vidas reais. Nós vamos ver dois homens da Bíblia hoje, que em algumas áreas da vida deles faltava luz. E que Deus teve que trazer luz sobre eles. Eu não vou ler, mas depois em casa, se você quiser ler, ou podemos ler. Vamos ler ali, eu quero ler com você Salmo 8. Salmo. Há uma doce presença do Espírito nesse lugar. Empreste os seus ouvidos para Ele, dê sua atenção para Ele. Abra o seu coração para Ele. Todo aquele que abre o coração, recebe do Senhor. Salmo 8. Versículo 5. Olha como é que Deus fez eu e você. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você sabia que Deus nos fez um pouco menor só que Deus? Você sabia que lá na origem, por isso que é voltando ao princípio, voltando à origem. Você sabia que lá no princípio, Deus nos criou bom? Nós éramos para ser bom, em nós não era para ter mal, não era para ter trevas. Deus nos criou bom. Porém o pecado, por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos ruins. O pecado nos deformou. Mas se o pecado nos deformou, Jesus é aquele que vem e nos coloca alinhados, nos endireita. Amém? Então, e por causa do pecado, Deus nos criou bom lá na origem. Ele fez Adão bom. Adão era bom, não tinha maldade, não tinha inveja, não tinha sentimentos ruins em Adão. Mas por causa do pecado nós fomos deformados. E por causa disso Deus até hoje trabalha conosco. Sabe como é que Ele trabalha comigo e com você? Nos levando a viver processos. A nossa vida nós passamos por
processo. E nesse processo, muitas vezes eu e você vamos até que voltar em alguns lugares. Deus vai dizer, tu vai ter que voltar lá. Sabe, tu vai ter que voltar lá, meu filho. Tu vai ter que rever a tua vida. Quando a Verbo de Vida começou a fazer retiros, o nome do nosso retiro era Rever Vida. Porque você vai para um retiro para rever a sua vida. Se tem trevas ou se tem luz. Qual área da sua vida que tem trevas e que precisa entrar à luz? Hoje o Senhor quer entrar com a luz. Então, Ele nos leva nesses processos, Ele vai dizer, ó filho, eu vou te levar em tal lugar na tua vida. Para que, né, possa haver ali conserto. Conserto para as nossas vidas. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele não é só Deus, Ele também é nosso Pai. E o que a paternidade de Deus busca fazer nas nossas vidas? Reconciliar pais e filhos. Lá em Malaquias, no último capítulo dele está escrito: e eis que nos últimos dias eu enviarei o espírito de Elias. E esse espírito vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, para que a terra não seja mais ferida com maldição. Veja que primeiro tem uma ordem na Bíblia. Primeiro é do pai para o filho. Se o pai tem que pedir perdão para o filho, que peça. Isso não é uma vergonha. Isso mostra a humildade da sua parte. Se o filho tem que pedir perdão para o pai, que peça. Porque o Espírito de Deus está aqui para isso. A paternidade de Deus é reconciliar pais e filhos. E nós somos filhos de Deus. E Ele, como nosso Pai, Ele quer que a nossa paternidade esteja alinhada. Que o nosso coração esteja alinhado com o dele. Que o nosso coração, nós temos o coração de Deus, mas Deus tem o nosso coração? Deus tem o seu coração, igreja? O seu coração é totalmente dele? Amém? Sabe, e nós como filhos, eu como uma filha de Deus, porque um título me colocou como uma pastora, estou como uma apóstola, não quer dizer que eu seja, eu estou, até que Ele queira, amém? Mas filha, eu sempre vou ser. Filho, você sempre vai ser. Só que nós como os filhos, Deus está nos treinando para sermos pai. Como filho, Deus nos treina para ser pais. Pais que vai dar destino a uma geração. Eu preciso dar destino para o Lucas, eu preciso dar destino para o Murilo. A Bárbara já está, glória a Deus. Mas o Murilo e o Lucas ainda estão sobre os meus cuidados. Você tem filhos sobre os seus cuidados? Como um pai, você tem que dar destino aos seus filhos. Sabe, e se nós não fizermos isso, os nossos filhos vão fazer, ou os netos vão fazer, alguém vai ter que prestar conta para Deus. Então que nós sejamos responsáveis, como pais, que tem que dar, porque pai faz isso, pai dá destino, pai mostra o caminho. E é isso que nós temos que fazer, mas primeiro é eu e você como pai e filho, amém? E se tem corações aqui que não estão alinhados com o coração do Pai, que o Senhor alinhe nessa noite, em nome de Jesus. E que nós como pais, que nós possamos declarar nessa noite: Senhor, em todas as áreas da minha vida, vem com luz, separa as trevas de mim, Senhor, separa, eu quero só a luz, eu quero só luz na minha vida, eu quero luz, que brilhe a tua luz sobre a minha vida, Senhor, traz clareza nessa noite sobre a minha vida, traz clareza, amém? Toda vez, igreja, que nós pecamos, que eu peco, que você peca,
Toda vez, e não há ser humano que viva sobre a terra e não peque. Toda vez que nós pecamos, nós nos desviamos. E nós precisamos nos converter de novo. E sabe o que é tão bom? E Deus é tão bom que todas as vezes que nós pecamos e nós nos desviamos, e aí nós temos que nos converter de novo. E todo dia Deus nos dá essa chance de nós convertermos todos os dias. Deus é tão maravilhoso que todo dia Ele nos dá essa chance. Deus, Ele nos dá essa chance de fazer o caminho de volta. E aonde eu errei, agora eu não errar mais. Amém? Deus nos dá a chance de pedir perdão, de consertar, de voltar. Mas Deus também diz para você, e você também tem o meu perdão. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele te deu sobre a sua vida. Olha como Deus é bom. Olha como Deus é maravilhoso. O Senhor nos cobre todo dia com o sangue dele sobre as nossas vidas. Amém? Nós temos que aprender a pedir perdão, a receber perdão. Foi na primeira reunião que eu fiz aqui de obreiros. Acho que foi em julho a primeira. Em agosto nós tivemos a segunda. Eu estava ministrando aqui embaixo para os obreiros. E estava falando sobre perdão e pedir perdão e coisa e tal. E falei, essa porta da igreja está aberta. E quem vier pedir perdão vai receber sempre o meu perdão. Se eu tiver que pedir perdão, eu também vou pedir perdão. Quem sou eu para não perdoar? Porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. E o que sou eu sem o perdão de Deus sobre essa terra? Ó, você não perdoar. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Essa é a oração do Pai Nosso. Não existe um cristão que não perdoe. Se você não perdoa, você não é cristão. Perdoar os vossos devedores, perdoar as ofensas, assim como eu vos tenho perdoado. Nós temos como cristão, nós temos que perdoar. E aí terminou o culto. Depois teve a reunião dos obreiros de manhã, depois teve o culto à noite, foi uma bênção, glória a Deus. E alguém veio até mim e falei, apóstolo, tem fulana te procurando lá fora. E eu falei, meu Deus, vamos lá, tal. Cheguei lá, a pessoa olhou para mim e disse assim, eu só vim te pedir perdão. Eu só preciso do teu perdão. Tu me perdoa? Eu falei, está perdoado em nome de Jesus. Pode ir em paz. Olha que Deus maravilhoso. Provavelmente Deus constrangeu aquela pessoa em alguma coisa e falou, tu tem que pedir perdão. Quantas vezes eu já fui constrangida e tive que pedir perdão. E todo dia Deus nos dá a chance de perdoar e de pedir perdão e de receber o perdão dele sobre as nossas vidas. Você não precisa carregar um espírito de culpa e de condenação, porque há perdão para você através daquela cruz. E o que nos torna humanos são os nossos erros. Os nossos erros faz a gente crescer, faz a gente amadurecer. E muitas vezes não erramos porque queremos. Erramos porque tem uma área que está em trevas. E que precisa de luz. E que precisa de clareza. E que nessa noite entre a luz em nome de Jesus. Amém? A gente precisa aprender que nós já fomos perdoados, né? E que Deus, Ele é o único, o Espírito Santo, eu já falei aqui, o Espírito Santo é o único que tem o poder de recriar em nós aquilo que está em trevas e não ser mais trevas. Deus o Espírito Santo é o único. Sabe, um louvor, luzes, ambientes pode mexer com as nossas emoções e nos fazer chorar. Mas recriar em nós algo que se perdeu, que está deformado pelo pecado, transformar o homem de dentro para fora, isso só o Espírito Santo pode fazer. E é o que Ele quer fazer nessa noite. Relacionamentos que estão deformados, o Espírito Santo quer vir e recriar.
casamentos que estão difíceis, o Espírito Santo quer vir e quer recriar. E Ele tem esse poder, o Espírito Santo, Ele pode criar. Porque Deus falou, e haja luz, e houve luz. A minha vida financeira está, reconhece, Ele vai vir e vai recriar. A minha família está desse jeito assim assado, coloca na presença de Deus, e Ele vai vir e vai recriar. Amém? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o plano original, e que é até hoje, o plano original era que Israel fosse uma referência para as outras nações que estavam ao redor deles, os povos pagãos. Deus queria que Israel fosse referência de lealdade, fidelidade àqueles que estavam ao redor. E sabe onde é que o povo se perdeu? Que não conseguiu se tornar essa referência para os outros povos pagãos ao redor? O povo se perdeu quando eles começaram a olhar para o que as outras nações tinham e eles não tinham. Quando eles começaram a se misturar com o povo da terra. A gente não tem que ficar olhando porque a gente não tem, a gente tem que ser grato por aquilo que a gente tem. E se Deus quiser nos dar mais, Ele vai nos dar. Senão que nós sejamos gratos por aquilo que nós temos. Amém? E a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque quando a gente começa a se misturar com algumas coisas, sabe, a gente começa a perceber assim que está um pouquinho melhor do que o outro. Eu estou melhor que aquele meu colega de trabalho lá, ó, que nem conhece a Jesus, ele nem conhece a Cristo. Aí eu olho para ele, olho para mim e digo, uau, eu sou melhor que ele. Não precisa mais luz sobre a minha vida. Tá tudo bem assim. Tá tudo certo. A gente cria algo, entramos num orgulho espiritual. E criamos aquilo que já sabemos o suficiente, que está tudo bem, não preciso saber mais. Não preciso ter mais conhecimento. Olha o fulano, olha o ciclano, como é que tá? Eu estou melhor, a minha vida está melhor que a deles. E que todo esse orgulho espiritual caia da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Sabe, na Bíblia fala tem a parábola da dracma perdida. Aquela mulher, ela recebeu, aquela mulher, ela era comprometida. Ela tinha 10 dracmas. Ela sabia que o noivo dela ia voltar para o grande banquete. E ela tinha que ter aquelas 10 dracmas. E ela perdeu uma dracma. E ela, quando viu que só tenho 9, eu perdi uma. Ele vai voltar. Ele vai voltar para o grande banquete e eu tenho que ter as 10 dracmas. E ela começou a limpar, só que antes dela começar a limpar a casa dela, ela acendeu a luz. E quando ela acendeu a luz, ela viu a sujeira. Quando Deus olhou para mim e falou, eu vou acender a luz, né, Renata? Ele acendeu a luz e eu falei, meu Deus, que tanta coisa, que tanta sujeira, que tanta bagunça, que tanta desordem, que caos. Mas para mim até então estava tudo ok. Porque eu estava em trevas, eu estava na ignorância, a falta de conhecimento. E quando ela acendeu a luz, ela viu a sujeira e ela começou a arrumar. E ela começou a tirar toda a sujeira e ela começou a procurar e ela achou a dracma. E quando ela achou aquela dracma, ela chamou as amigas e contou. Ela perdeu uma e não se conformou. Tem gente que não está com 8 dracmas, 7 dracmas, 6 dracmas. 5 tá bom, eu tenho a metade. Ei, não é para você ter 5, é para você ter as 10 dracmas.
10 é plenitude. 10 mandamentos, 10 dedos das mãos, 10 dedos dos pés. 10 é plenitude. Ele está voltando. Qual foi a dracma que você perdeu? Hoje o Senhor vai estar acendendo a luz, está entrando com clareza. Não se conforme só com 5 dracmas, 6 dracmas, 7 dracmas. Queira ter as 10 dracmas. Amém? Nós vamos falar de 2 pessoas da Bíblia. Nós vamos falar sobre Pedro e nós vamos falar sobre Davi. Quem conhece Davi aqui? Todo mundo sabe que o Salmo 51 foi criado por Davi. Davi, em vez de ir para a guerra, que era o lugar onde ele devia estar, quando eu não estou no lugar que é para eu estar, eu posso perder uma batalha, eu posso perder uma guerra. Davi era para estar na guerra, e Davi ficou em casa. E foi para a varanda do seu palácio. E quando ele chegou na varanda, ele o contemplou do outro lado, Betseba tomando banho. E desejou aquela mulher. E mandou chamar ela. E se deitou com Betseba. Ele era rei. Ela não podia negar. E deitou com Betseba. E daquele adultério, porque Betseba era casada com Urias, Betseba ficou grávida. E quando ele soube que Betseba ficou grávida, não bastasse o adultério. Sabe? E porque Davi não soube lidar com o adultério, Davi se tornou também um assassino. Ele soube que Betseba estava grávida e Urias, ele falou: meu Deus, e agora? Urias, eu tenho que dar um jeito, Urias tem que ir para a casa dele. Só que era tempo de guerra. Urias tem que ir para a casa dele para deitar com a mulher dele, que daí vai te contar que o filho é dele. E aí ele pegou e falou: Urias, vai para a guerra, vai lutar. E ele pegou e falou para Urias: Urias, vai para a tua casa, vai deitar com a tua esposa, vai lá ficar com ela. E Urias falou: eu iria para minha casa desfrutar da minha esposa, enquanto que o meu rei está aqui em tempo de guerra. E ficou ali o pé, e não saiu da porta do palácio. Ele era fiel. E Davi vendo aquilo, falou: meu Deus, ele não foi para casa. E agora, já sei, eu vou planejar a morte de Urias. E ele botou Urias na frente, na comissão de frente da guerra. E Urias era para estar atrás. E aí, Urias foi morto. E porque ele não soube lidar com o adultério, ele se tornou um assassino. Até que o profeta Natã chegou para ele e contou a historinha que todo mundo aqui sabe. Um homem tinha 100 ovelhas, o outro tinha só uma. E um foi lá e pegou, e aquele lá foi lá e pegou a ovelha daquele que tinha só uma. E Davi falou: quem é esse homem? Vou matar. Esse homem é tu, Davi. E Davi não argumentou, Davi entendeu, se prostrou, escreveu o Salmo 51. Um salmo de arrependimento. E no Salmo 51, acho que é no versos 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Deus esmagou Davi. Esmagou ele. Davi foi esmagado por Deus. E ainda como consequência do adultério, o filho que ele teve com Betseba morreu. A criança não viveu. E sabe quando ele fala assim: um espírito inabalável estabelece em mim um caráter moralmente correto, como se fosse nos nossos dias, como o de Cristo. Cria em mim
esse caráter moralmente correto. E quando ele falou cria, ele está dizendo, Deus, eu não posso criar isso em mim. Eu não tenho como criar um coração puro dentro de mim. Eu não tenho como criar um espírito inabalável em mim. Eu não tenho poder para criar nada. Mas o Senhor pode criar todas as coisas. Eu sinto a presença de Deus aqui. Ele pode criar. E nós, seres humanos, às vezes temos um defeito, nós queremos criar. Nós queremos mudar as pessoas. Nós queremos mudar os líderes, nós queremos mudar a ovelha, nós queremos mudar os pastores. Nós queremos mudar o marido, nós queremos mudar o filho, nós queremos mudar a esposa, nós queremos mudar os filhos. Não dá. Nós não temos esse poder. Nós podemos criar máquinas. O apóstolo criava máquinas. A empresa precisava, eu preciso de uma máquina de rotomoldagem que faça o paralama do trator. Ele ia lá, desenhava toda a máquina no papel e papapá. Chamava as pessoas e agora nós vamos criar essa máquina. Aí Deus nos deu esse poder de criar algumas coisas. Mas a gente não pode. A gente não tem como criar coração puro, a gente não tem como criar, salvação nas pessoas. Isso é só Deus que pode fazer. Só Ele tem esse poder. Só Ele pode fazer. E sabe o que eu aprendo com Davi? Eu aprendo que eu tenho que orar. Cria em mim. Cria no fulano. Cria no ciclano. Cria no Deltrano. Cria um espírito inabalável. Cria um coração puro. Cria uma mente renovada. Cria os olhos puros. Cria, Senhor, gera os frutos do Espírito na minha vida, na vida da congregação. Cria. Igual Davi, cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Que as nossas orações, que a nossa oração a partir de hoje seja essa: cria, Senhor. Cria em mim. Cria na minha casa, porque eu não posso. Só Tu pode, Senhor. E nós oramos. E talvez você vai dizer: cria, Senhor, temor à Tua presença na vida do fulano. O Espírito Santo está lá parando sobre eles, só esperando nós declarar a palavra, nós orarmos. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. A gente declara, o Espírito Santo cria. Nós não criamos, nós profetizamos, nós declaramos. E o Espírito Santo, Ele vem e cria. Amém? O propósito eterno da criação, né, que é o que o Senhor deseja, é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. O que o Senhor quer? O propósito eterno da criação é que essa igreja aqui e todas as outras igrejas, e onde tiver um filho de Deus, que nós sejamos semelhantes a Cristo. Esse é o propósito. Eu quero ter muitos filhos semelhantes ao meu primogênito, semelhantes a Cristo. Abra suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Lucas capítulo 22, 31.
Daí nós vamos falar sobre Pedro. Davi tinha uma área da vida dele. Ele fez o que fez. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava Deus. Davi amava. Adúltero, assassino, mas amava Deus. E fez o que fez porque a área, tinha uma área na vida de Davi que precisava de luz. E quando o profeta Natan chegou e confrontou ele, a luz entrou. Havia imoralidade sexual na vida de Davi. E quanta pornografia há hoje. E às vezes as pessoas estão em treva nessa área, porque a luz ainda não chegou. Lá no seu casamento, tudo que você e seu marido têm é suficiente, não precisa trazer nada de fora para dentro. Tudo que vocês precisam na intimidade de vocês já está dentro de vocês. Não precisa trazer mais nada. Nós temos aqui jovens, pais, ensine os seus filhos sobre sexo. Ou você quer que os seus filhos aprendam lá fora com o inimigo? Mas que os nossos filhos possam aprender através do Espírito Santo sobre a área sexual. Que eles aprendam com o Espírito Santo. Ai, apóstola, foi Deus que criou. E tudo que Deus faz é bom. O casamento é bom. Foi Deus que criou. Deus criou a área sexual com uma finalidade. E tudo que Deus cria é bom. E nós não temos que ter mais dentro da igreja esses tabus. Porque se nós não ensinarmos, o diabo lá fora vai ensinar. Eu converso com os meus filhos. Tem às vezes que eu peço para o meu pai, ou eu peço para o pastor Lucas conversar. Mas eu os ensino, para que eles aprendam dentro da palavra. Amém? Então aquela área da vida de Davi ainda tinha trevas. E a luz veio quando Natan confrontou ele. E aí ele entendeu. E ele se arrependeu. E se arrependeu de verdade. Que quando ele ficou mais velho, e ele não conseguia se esquentar, trouxeram uma jovem para ele e botaram do lado dele uma virgem. E ele não tocou naquela mulher, naquela moça. Porque agora a luz tinha entrado na vida daquele homem, naquela área. E ele amava Deus. E era homem segundo o coração de Deus. Só precisava de clareza. Precisava de luz. Amém? E vamos ler ali então Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava aqui fazendo a ceia com eles, ensinando eles. E de repente, Jesus olha para Simão e fala: Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar. E eu deixei. E eu vou orar por ti, Simão, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converter, vai e fortalece os teus irmãos. Só que se você perceber, aqui Simão já era Pedro. Porque foi lá em Mateus 16 que Jesus estava falando, conversando com os discípulos, falando: uns dizem que eu sou o Beelzebu, outros dizem que eu sou Satanás, mas vocês, quem aqui, ó, vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí vem Simão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse: e tu, Simão, tu és pedra, e sobre ti
eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligar na terra será desligado no céu. Ali, quando nós reconhecemos quem Deus é, Deus também revela quem nós somos. Nós temos que reconhecer. E Simão ali, ele reconheceu. E disse: tu és Pedro, tu és pedra, tu és Cefas. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quem se apresentou diante de Jesus foi Simão. Mas quando Jesus olhava para Simão, ele já via Pedro. Quem se apresentou diante de Jesus foi um pescador. Mas quando Jesus olhava para ele, já havia um apóstolo, um líder da igreja. Jesus olha para ti com os olhos proféticos, não vendo quem tu é hoje, mas quem tu vai ser futuramente. Esse é o olhar de Jesus sobre nós. Amém? E Jesus diz: Satanás pediu para te peneirar, Pedro. E eu não disse que não. Só vou orar para que a tua fé não desfaleça. A visão profética, como eu acabei de falar, que é a visão profética de Jesus para Simão é que ele seria Pedro. Só que para Simão se transformar em Pedro, Simão precisaria passar por uma transformação. Para nós chegar ao nosso destino profético, nós vamos viver processos. E esses processos, se nós não fugirmos dele, esse processo, e você vai entender por que você não pode fugir. Se você foge dos processos, você vai saber quem você é hoje. A gente não pode fugir, porque os processos estão nos transformando para quem nós seremos lá no nosso destino. Amém? Simão precisava ser peneirado para que Pedro aparecesse. Nós precisamos ser peneirados para que o nosso destino, quem o Senhor nos chamou para ser, apareça. O trigo, quando ele era peneirado, era colocado em cima de um, como é que se fala aquilo, meu Deus? Um negócio redondo assim de vime, de palha, como é que é o nome daquilo? Um cesto, sei lá, uma peneira. É isso aí. O trigo, quando era peneirado, ele é colocado em cima da peneira. E em cima daquela peneira chacoalha para lá, chacoalha para cá, joga para cima, joga para baixo, chacoalha mais um pouco, vai mais um pouco e joga lá em cima. E às vezes a gente acha que está lá em cima, né? Aí Deus vem, faz tu descer. Então o trigo, quando ele ia ser peneirado, colocado na peneira, ele passava por esse processo. Chacoalha para a direita, chacoalha para a esquerda, chacoalha para cima, chacoalha para baixo. Vai lá, volta. Só que nesse processo, você sabia que o joio e o trigo, eles são colhidos junto. E quando esse processo começava de chacoalhar ali na peneira, a palha saía, a sujeira saía, o joio saía e só ficava o trigo. Só o trigo ficava. Amém? Para poder fazer a separação do trigo da palha, e se houvesse o joio, que também tinha que ser separado, ia ter que ter esse processo da peneira. E depois de todo esse processo, o joio saía, a palha saía e ficava só o trigo. E o que acontecia com o trigo? O trigo tinha que ser socado, o trigo tinha que ser esmagado. Já não bastava toda a peneira, não, agora tu é trigo, agora tu vai ser socado, agora tu vai ser esmagado, para tu virar farinha, para depois, quando tu virar farinha, tu poder virar pão, para te poder ir para uma mesa e para te poder alimentar muitas vidas. Então, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. E eu só vou orar para que a tua fé não desfaleça. O que for joio, o que for
palha, o que for sujeira, Pedro, vai sair. Vai ficar o trigo. E ele vai ser socado. E ele vai ser esmagado. Vai virar farinha. E ainda vai ter que ir, né, fazer pão para depois ir para uma mesa e ainda assim depois poder alimentar vidas. E isso tudo se chama o quê? Processo. Tudo isso é processo. E Satanás foi autorizado por Deus para peneirar a Pedro. Porque Deus sabia que daquele homem brabão, estressado, colérico, irritado, um homem que pegou a espada e pá, na orelha do soldado. Ah, já sou comigo, o negócio já é assim, ó, pá, pum, deu. Isso é colérico. É brabo, irritado. Mas Deus sabia que daquele homem brabão, estressado, irritado, daquele colérico. Até o Luiz Hermínio brinca, ele fala, né? É que Pedro errou, ele não queria cortar a orelha, ele queria cortar o pescoço. Aí errou, né? Pegou a orelha. Deus sabia que daquele homem ia nascer um grande líder da igreja. Ele ia virar um apóstolo. Sabe, porque aquele homem, ele teve uma revelação de quem Cristo era. E ele tinha que agora ser peneirado para que ele se transformasse no Pedro. Toda vez que nós tivermos uma revelação de quem Jesus é, nós vamos ser mais exigidos, nós vamos ser mais peneirados, porque tem coisa nas nossas vidas que não pode mais permanecer, que vão nos atrapalhar nesse processo de restauração. Coisas que não podem mais estar, palha, sujeira, joio. Tem áreas da nossa vida que precisam de luz. Tem áreas da nossa vida que precisam, mas nós fechamos as portas. Nós recusamos deixar a luz muitas vezes entrar. E seguimos a nossa vida, está tudo certo, está tudo bem. Não, não tá. Não pode fazer vista grossa. Tem áreas da nossa vida que precisa sim de luz. E não adianta eu e você dizer está tudo bom, porque no reino de Deus o bom não é suficiente. No reino de Deus temos que ser excelentes. Ser bom não é o suficiente. Sabe? E Deus quer pegar nós, como família, nós somos um corpo, nós somos família, e quer transformar todos nós numa grande família, todos semelhantes a Cristo, excelentes no que faz. Mas isso só vai acontecer se nós deixarmos sermos peneirados. Nós podemos escolher: eu quero continuar sendo Simão, eu quero ser um Pedro. Eu quero ser um Pedro. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus. Davi adulterou, assassinou, mas eles amavam a Cristo. Ele amava a Jesus. E quando o Senhor viu Pedro, ele não olhou o começo de Pedro, ele olhou o fim. E a Bíblia fala que, como é que a Bíblia fala, meu Deus? Que melhor é o fim do que o começo. E se as coisas não estão boas, é porque ainda não é o fim. Deus não olhou o começo, Deus olhou o fim. Não estou olhando tu, Simão, eu estou vendo o líder da igreja que vai nascer. Eu não estou vendo tu, Simão, um pescador de homens. Eu estou vendo um apóstolo. Eu estou vendo um líder. É isso que eu estou vendo. Amém? Ele sabe quem nós somos, mas Ele também sabe quem nós vamos nos tornar, se nós permitirmos os processos que temos que viver nele. Os processos é a peneira, e peneira dói, a peneira é dolorido. As provas vêm, e as provas vêm para provar Deus? Não! As provas não vêm para provar Deus, porque Ele já é fiel.
Nós é que precisamos da prova. Por quê? Para provar o meu amor por Deus, para provar a nossa fé, para provar a nossa lealdade, para provar a nossa devoção. As provas de Deus vêm para isso, para provar o nosso amor por Deus. E é por isso que Deus nos permite sermos peneirados. Mas ele disse: Pedro, quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Ah, lá na minha casa tá uma luta, a senhora não tem noção. Tá horrível. Minha vida financeira tá horrível. Tá faltando tudo dentro de casa. Eu já passei por isso. Já passei de mandar meu filho para casa da minha mãe e eu e o apóstolo entrar em jejum porque não tinha o que comer. E no final do dia a provisão chegar. Estamos sendo provados. Mas em tudo nós dávamos graça. Se você está passando por situações difíceis, financeiramente, na sua casa, dentro de você, não sei. Você está sendo provado. E por favor, prove o seu amor para com Deus, em tudo dando graças. Amém? Você pode estar na peneira. Toda vez que somos peneirados, somos colocados à prova. E é o próprio Deus testando a nossa confiança nele. Eu admito que muitas vezes faltou um pouquinho de confiança. Às vezes falta. Mas nós temos que dobrar nosso joelho e dizer: Senhor, me ensina a confiar em Ti. Eu sei que Tu está comigo. Eu estou na peneira, eu estou sendo provada. Mas eu quero ser provada e aprovado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Né? Gente, hoje nós temos uma Bíblia. Nós temos tantos testemunhos aqui. Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Homens e mulheres que não tinham Bíblia. E Deus muitas vezes falava uma vez só com eles. E eles confiavam em Deus. E seguiam, permaneciam. E hoje nós desanimamos tão fácil. Desanimamos fácil. Sendo que nós temos uma Bíblia cheia de testemunho para nos dar bom ânimo. As provas, as peneiras, elas vão nos fortalecer e nos amadurecer. Quando o Senhor me encontrou, a minha vida era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo já pairava sobre mim. E eu já tinha recebido palavras. A minha tia me levava para a igreja. Eu ia passar férias na casa dela com 9 e 10 anos. Ela ia para os cultos, eu ia junto. Uma vez eu nem me lembro que de igreja foi que eu fui. E eles vieram, eu já tinha uns 12, 13. Um casal veio atrás de mim, já era um casal de idoso, querendo me discipular. Eu já tinha gente que orava por mim. O Espírito Santo, aquelas palavras que eu recebia desde a infância, aquele casal que quis me discipular, pessoas na minha forma, quando eu fiz meus 18 anos, no 3º ano, tinha o Marcelo, ele me deu uma Bíblia, tinha a Gisele, eles congregavam na mesma igreja. Na hora do recreio, em vez de ir para o intervalo, recreio, né? Na hora de ir para o intervalo, voltei há 7 anos agora, na hora de ir para o intervalo, eles ficavam falando da Bíblia e eu ficava assim, escutando. Até que um dia o Marcelo pegou uma Bíblia e ele, na hora de ir embora, ele me pegou aquela Bíblia, ele me entregou e ele falou assim: eu não sei o que é, mas Deus tem um grande propósito na tua vida, Renata. E as palavras dele não vão passar sobre a tua vida. Elas vão permanecer em ti. E eu não entendia nada, né? Mas era o Espírito Santo pairando, preparando o ambiente, me preparando para que quando Deus olhasse e dissesse: haja luz na Renata. O que eu quero dizer com isso? Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Fale da palavra. Toda oportunidade que você tiver, fale, evangelize.
Por quê? Porque o Espírito Santo está pairando sobre aquela pessoa. E uma hora a luz vai entrar nela. Você consegue entender isso? Então, em tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Porque Deus está preparando o ambiente para a luz entrar. Só que Jesus morre. E aí quando Jesus morre, Pedro desanima. Desanimou Pedro. Quando Jesus morreu, ele negou Jesus 3 vezes. E às vezes quando nós negamos Jesus, ou quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente desanima. A gente esquece das palavras proféticas que foram lançadas sobre a nossa vida. Esquece ou não esquece? Eu já esqueci. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser bem verdadeiros. Quando alguma coisa não sai do jeito que a gente quer, quando vem as peneiras, vem as provas, a gente desanima. Jesus morreu e Pedro desanimou. Esqueceu que tu é Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Só que Pedro, ele tinha uma voz de liderança. E a voz de liderança dele era tão forte que quando ele desanimou, Jesus morreu, ele negou Jesus 3 vezes. E aí, ele desanimou. E ele pegou e falou assim, eu vou pescar. Ele só disse, eu vou pescar. Ele não convidou ninguém para ir pescar. Ele só disse, eu vou pescar. E os outros discípulos falaram, eu vou também. Ele tinha uma voz de liderança. Amém? E aí eles estão lá pescando. E Jesus aparece na praia. Jesus aparece na praia. Eles ficaram a noite inteira pescando. E não pescaram nada. Estavam cansados. Estavam salgados, estavam desanimados. Essa semana, eu estou trazendo essa palavra, porque essa semana, Deus falou comigo. 2 vezes. Falei, Senhor, eu estou cansada. Pesquei, fiquei a noite inteira. E parece que eu não pesquei nada. Eu estou cansada. E aí o Senhor me fez me lembrar de todas as palavras que Ele já lançou sobre a minha vida. Todas as palavras proféticas que já vieram. Do teu interior vai fluir rios de águas vivas. Vai fluir rios de águas vivas. Tu vai ser usada. Pessoas vão se reconciliar com Deus. Salvação virá através da tua boca. Quando tu abrir a tua boca, eu vou te encher. Começou a vir todas aquelas palavras proféticas. E ele pegou e disse: não para agora, não desanima agora. Lança a rede mais uma vez. Lança, porque às vezes nós não queremos mais lançar. Nós queremos largar a rede. Os dias estão difíceis. Parece que tem uma nuvem que traz um cansaço sobre nós, que traz um desânimo. Mas é os fins dos tempos. A terra está envolta às trevas. E o Senhor pegou e falou: não para agora, não desiste agora. Lança a tua rede mais uma vez sobre a palavra que eu já tenho lançado sobre a tua vida. Talvez você esteja aqui cansado e desanimado, mas você consegue lembrar das palavras proféticas que Deus já lançou sobre a tua vida. E Ele diz: não larga a tua rede, não para agora. Lança ela de novo, debaixo da minha palavra. Lança ela. Eles estavam lá no meio do mar. Olharam, viram que tinha alguém na praia. Sabe o que Jesus estava fazendo lá na praia? Jesus estava preparando o ambiente para trazer eles de volta. Jesus estava preparando. João reconhece que é Jesus e fala: Pedro, é Jesus.
É Jesus, Pedro. E eles vão lá para a volta de Jesus. E Jesus fala. Jesus já estava assando um peixinho. Já tinha um peixinho na grelha. Mas Jesus olha para eles com a sabedoria dele. Ei, vocês têm alguma coisa para colocar aqui também para assar? Não, Senhor. Não apanhamos nada a noite toda. Não temos. Aí Jesus olha para eles e fala: então, joga a rede para a direita. E eles lançaram a rede para a direita. E houve uma grande pesca. Oreba canta rabalabalabaxi. Xeremanaire carabalabalabaxuri andarai. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, há uma palavra do Senhor nessa noite sobre a sua vida. Não para agora, não desiste agora, não larga a rede agora. Não, esse não é o tempo. Lança a rede de novo, debaixo da minha palavra, e tu vai ver que vai acontecer sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Oh, aleluia! Eu creio. Aleluia! Sabe, igreja, Jesus está preparando um ambiente para mim e para você, para que a gente lembre quem foi que nos chamou e por que Ele nos chamou. E às vezes esse ambiente vai ser apertado, vai espremer a gente, mas Ele quer nos lembrar nessa noite: aí foi eu que te chamei, e quando eu te chamei eu te dei uma palavra, e eu não me esqueci do que eu falei sobre ti. Tá na peneira, não desiste. Tá na prova, não desiste. Talvez você está aqui nessa noite, e assim como eu, você já recebeu uma palavra profética na sua vida, mas você está se sentindo esmagado, está com vontade de parar, está desanimado, abandonado, até um estado de desistência. Mas eu digo para você, aquele que nos chamou, Ele nos deu um nome profético, Ele não se esqueceu de nós. E Ele está preparando aqui nessa noite um ambiente profético para mim e para você. Talvez você esteja na peneira e você quer pular fora, mas você não vai pular fora, porque você não é palha, porque você não é joio e você não é sujeira, você é trigo. E quando você for bem trabalhado, bem processado, você vai servir de alimento para muitos famintos que estão lá fora. Oh, aleluia! Você vai levar o pão da vida, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o Senhor vai te levantar como boca de Deus nesse tempo, nesta geração. Então não desista. Não desista. Fique em pé, igreja. Não desista. Oh, aleluias.